Hoje temos a honra de receber, apesar de ter essa cara de criança, tem um histórico invejável, tem um currículo maravilhoso na área de cultura, e como cultura, ela faz parte, ela é uma das segmentações turísticas, mas a gente não podia deixar de falar dessa segmentação, não poderia deixar de falar com esse que hoje é o principal personagem interlocutor entre esses corredores culturais e a gestão, Herculano Assis, que eu já vou convidar fazendo a primeira pergunta. Herculaninho, como é conhecido para os íntimos. Querido, como surgiu essa cultura em sua vida? Qual foi o momento da sua infância, adolescência ou depois de adulto, você achou que estava envolvido e que você estaria envolvido como um dos principais personagens hoje da cultura da Costa do Descobrimento? A gente não descobre, a gente reconhece, né? Eu costumo sempre estar dizendo isso, que quando se trata de arte, quando se trata de cultura, a gente é escolhido pela própria arte, pela própria cultura. É impressionante como essa relação entre a pessoa e a arte, a pessoa e a cultura de modo geral, ela se transforma numa relação de umbigo, né, de necessidade, de plena essência. Ou você parte para esse caminho da entrega e se reconhece como tal, ou você não vai conseguir fazer outra coisa, e se fizer vai ser muito mal feito, vai ser um péssimo profissional, porque a sua essência está voltada para aquilo ali. Então, quando eu me reconheci artista e agente cultural, especialmente voltado pela perspectiva da literatura, que sempre foi uma grande paixão na minha vida, eu era muito jovem, acho que com 7 anos eu já confabulava, já tentava escrever. Em Belmonte isso? Em Belmonte, foi uma infância, a infância em Belmonte e de muitas outras cidades dos interiores, né? Especialmente no interior da Bahia. A minha infância foi na década de 80, né? Não sou tão novo assim, não. Sim. Minha infância foi na década de 80, e ter uma infância na década de 80 no interior da Bahia era uma maravilha, né? Essa coisa do abraço, do seio, da proteção, da perspectiva da própria cultura, do envolvimento com a cidade, a coisa de ser criança no interior, de colocar o pé no chão, de brincar na rua e de correr picula. Eu também tive essa oportunidade. E você, família, ainda mais de ser em Belmonte, que na época estava no auge do cacau. Já estava entrando na ruína, né, da lavoura cacaueira, década de 80, mas 84 ainda tinha uma coisa muito positiva. Mas já dava sinais de enfraquecimento. Mas a cidade, sabe, parecia tão grande e a gente tão pequeno, né? Hoje, enfim, mas essa coisa da família, da proteção, da natureza, da criança do pé no chão, de conhecer, reconhecer os seus amigos desde a infância e tê-los até hoje, eu acho isso tão raro. E tudo isso com o envolvimento, né, da própria cultura popular. A sua adolescência foi lá também? Não, parte da minha adolescência. Saí muito cedo, saí com 14 anos, fui estudar, depois retornei, né? Fui estudar em Salvador, né? Depois retornei. Como muita gente, era um caminho mais ou menos lógico, né? De interior. Do interior. Chegava um momento que havia essa ruptura e você precisava, enfim, saber o que é um pouco da independência, e jogavam a gente para o mundo dessa forma. Eu me recordo bem, você falou na época aí, meados da década de 80, foi justamente quando virou essa chave do cacau, das cidades que eram cacaueiras. Exato, que estava nesse centro do cacau, caindo e surgindo mais as cidades turísticas, né? Então a gente tem alguns exemplos aqui. Se você conhece bem aquela região de Itacaré e Itaboquinhas, também. Eu soube que o banco não era, e o centro de comercial não era em Itacaré, era em Itaboquinhas. É tanto que a estrada que liga de Ubaitaba a Itacaré passa por Itaboquinhas. O centro. Exato. O centro agrícola comercial era o gênese da cidade. E aí, como tinha o turismo era algo supérfluo. Falava-se muito pouco de turismo como ciência, né? Exatamente. Como hoje a gente trata de forma pragmática, profissional e etc. E você vê que muito fluido. E aí você vê que Itaboquinhas hoje virou um distrito e Itacaré virou um mundo turístico, que inclusive dando um baile
que me desculpe aqui, Ilhéus, que virou somente um destino indutor, mas Itacaré deu um baile. É uma cidade turística diferente de Ilhéus, e nada contra, eu acho que faltou um pouco mais de gestão, porque cultura e segmentação e corredor turístico tem isso, quase 90 quilômetros de praia, enfim. Mas eu acho que hoje é uma cidade de veraneio ainda, mas tem um longo caminho pela frente para poder seguir de forma turística. E Porto Seguro passou por isso também. Na década de 70, você tem ali um turismo muito também hippie, litoral sul, aquela coisa toda. Na década de 80 começou um fervorzinho, lambada, que foi o segundo boom. Isso. Aí, nesses 10 anos de 80 a 90, você vê que a população de Porto Seguro, que hoje bateu agora pouquinho menos de 170 mil, era de 7 mil, de 15 mil, e em 10 anos deu um boom para 50, 75 mil assim, que foi justamente nessa quebra desse movimento do cacau e começando a surgir essa parte do turismo. Você foi estudar em Salvador, se especializou numa área de cultura quando... Nada. Administração, mais a literatura, a arte sempre... E voltou para Belmonte? Voltei para Belmonte por conta de trabalho. E qual foi o trabalho? Foi com cultura ou não? Foi especificamente com cultura. Com 14 anos... Isso que 90? Acho que com 13 anos foi meu primeiro trabalho, na biblioteca lá em Belmonte. Sempre muito bem acompanhado com os livros. 13 anos foi exatamente em 93. Por aí, 92 para 93, 94 já fui embora. E mais interessante que saí de Belmonte, você falando dessa questão do próprio desenvolvimento turístico, né? E esse envolvimento que a cidade tinha com a própria economia. A gente não precisa falar muito dos tópicos econômicos, né? Essa coisa da cultura cacaueira, no sentido dela como economia, porque tinha um sistema um tanto que complexo, complicado, até colonialista, digamos assim. Mas o entorno que essa economia deixou, né? O universo arquitetônico, o potencial cultural, todo esse desenvolvimento que acontece, as histórias, etc., todo o lendário do próprio imaginário popular em torno do cacau. Não é à toa que a obra de Jorge é essa obra gigante. Teve o auge na época do cacau? Teve esse auge na época do cacau, porque... Chegamos a ter um auge, para depois chegar ao declínio, tivemos um... Eu estou falando isso pelo seguinte, Herculano. Me encanta muito aquela região ali do litoral norte da Costa do Descobrimento, mas Belmonte me encanta. O casario histórico de Belmonte é surreal, e você me apresentou isso quando... É o próprio traçado da cidade, né? Quando o secretário do turismo em Porto Seguro ou Guto? Em Cabralha. Em Cabralha. Você era secretário de Cultura lá e aí a gente teve essa sinergia e eu achava e acredito que tinha que fomentar aquele produto turístico como todo, e fui visitar Belmonte assim com você, que eu acho que é o melhor guia de informações para poder passar isso pra gente lá, e foi maravilhoso e me encantou muito mais ainda. Aqueles casarões ali, que ali você tem um chafariz ali, para você me corrigir, porque eu não me recordo mais, que tem um bebedouro, que tem um brasão escocês, alguma coisa... ele é da Escócia, ele é escocês, né, do século XIX. Você tem outro casarão que tem um brasão português ainda? Tem o da beira do rio, que tem um brasão da coroa portuguesa, né? Então Belmonte sempre teve esse glamour? Sempre. E os traços mostram, né? Mostra exatamente o potencial do que foi esse glamour. A gente tem jornais da década de 15, mais ou menos, 1910, até 1915, isso foi fruto de pesquisa e etc. E esses jornais contam a vida social da cidade, né? A vida social de Belmonte era muito inspirada na vida social francesa. Minha mãe falava isso. Um negócio impressionante. Minha mãe falava isso assim, claro, na década de 70 e 80. Meu pai mexia com Jacarandá e tudo mais. E ela falava que quando aconteciam os eventos em Belmonte, porque o aeroporto era em Belmonte, a delegacia da Capitania dos Portos era em Belmonte, e não Porto Seguro. Lá era o centro, realmente. Na verdade, as pessoas saíam de Porto Seguro para estudar em Belmonte. Pronto. E aí que me fala que nesse período, ela fala que ditava moda. Então, elas iam para uma festa no clube social de Belmonte, o pessoal olhava as roupas, e aquela era a moda do ano seguinte nas cidades circunvizinhas. Para você ter uma ideia como era central, como era, tinha um glamour em Belmonte, e cidades cocoeiras também próximas daqui, né? Também
Mas Belmonte tem uma desembocadura do Rio Jequitinhonha ali que dava para poder fazer saídas da parte de economia. Foi a nossa primeira estrada, né? O Rio Jequitinhonha é a nossa primeira estrada. E essa opulência que você está falando, até hoje a gente tem esse hálito, né, lá em Belmonte. Isso paira assim, nas conversas, principalmente aquela conversa com aquele sabor mais saudosista, né, do que já teve. Não apenas ficar no que já teve, mas também no que pode ter. Mas o que já teve é muito gostoso, é saboroso essa experimentação. Chega a ser nostálgico quando você anda naquelas ruas. Mas é uma nostalgia muito positiva, né? Porque a gente consegue traçar de uma forma memorialista tudo o que acontecia, todo o universo social, cultural, econômico, né? Hoje a gente vê uma cidade mais estagnada, que depreciada. Enfim. Aqueles coretos vazios da dor no coração. Tem esse cenário meio de novela. O cenário de uma novela parece que acabou, né? Exatamente. Mas não, ela é uma cidade forte, com uma cultura espetacular, com uma arquitetura incrível, com uma paisagem fantástica. Citações por Jorge Amado, poeta Sosígenes Costa, que nasceu lá, né? O maior nome da poesia baiana depois de Castro Alves, belmontense, grande Zanini Caldas, o mestre da madeira, um dos maiores arquitetos do mundo. Sem contar com a força do universo da própria cultura popular, né? Um povo que tem uma cultura popular forte é porque o povo é forte. E o seu papel? Porque você voltou de Salvador, foi trabalhar começou a trabalhar lá na área de cultura. Comecei a trabalhar lá, comecei a escrever. E chegou a ser até secretário de Turismo e Cultura em 2017, se eu não me engano. Nesse período aí de 2017 a 2000 Bom, nesse período... por aí. Qual foi a sua contribuição em Belmonte? Eu sei que você é responsável por algumas obras, né? E também você é responsável em valorizar esses personagens culturais que nasceram em Belmonte e região, como você citou, e também de criar alguns festivais culturais naquela região, que eu não sei em que pé está hoje. E aí eu vou num contraponto. Como é que você mergulhar nesse universo cultural e rico, como você se emociona e se empolga quando fala de Belmonte? Você mergulhar e tá com esse potencial todo, e ao mesmo tempo você vê esse declínio da economia cacaueira, você vê um leve suspiro turístico, leve. Quando eu falo leve, porque eu lembro quando Heráclito foi secretário de turismo, lá eu trabalhava na Secretaria de Turismo de Porto Seguro, e a gente conseguia assim levar a gente tinha um fretamento português, e a gente conseguia fazer um passeio com os portugueses, que não eram poucos, que vinham para Porto Seguro, em Belmonte, né, que é uma cidade também portuguesa, onde nasceu, inclusive, o Pedro Alves Cabral, que chegou. O nome Belmonte é em homenagem a Pedro Alves Cabral. E como é que era isso? Como é que foi essa imersão nesse momento do declínio, esse suspiro um pouco do turismo? Como é que foi trabalhar isso? E a gente sabe como é a dificuldade num país como o nosso, que não valoriza a cultura. Eu falo isso de uma forma tranquila, porque é realmente um país que a gente não se planeja e não tem essa valorização. Como é que é você nesse redemoinho, você se encontrar, você conseguir colocar, você planejar e você querer, antes do que tudo, mais do que divulgar, valorizar. Reestruturar, na verdade. Esse foi o grande passo, né? Primeiro a gente teve que criar um planejamento estratégico. Qual foi o nosso planejamento estratégico? Trabalhar o turismo e a cultura juntos. Já que nós não tínhamos um recurso virtuoso, uma cidade empobrecida e etc., mas com uma gama fortíssima, potente e um potencial, né, turístico também de relevância, mas sem desenvolvimento, né? Não adianta você ter apenas o potencial se você não trabalha, se você não desenvolve. Você ter apenas a pedra bruta sem a lapidação, tem alguma coisa errada aí. Vamos então começar a lapidar isso. Mas lapidar naquela época, naquela situação, significava reestruturar. E reestruturar significava devolver
para a população o sentimento de pertencimento. Na verdade, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Quem eu sou naquele momento era extremamente importante, né? Por isso que a gente começou a falar do turismo étnico, por isso nós começamos a fazer todo o levantamento, mapeamento de toda a comunidade afrodescendente, etc. Começamos a valorizar, intensificar e desenvolver todas as manifestações de cultura popular. Os museus, especialmente os museus. Eu tenho um certo fetiche por museu, né? Eu acho que é um órgão que você consegue desenvolver todas as atividades do tecido, tanto humano, cultural, pedagógico e econômico. Agora com Herculano Assis, o Herculaninho, o homem da cultura da Costa do Descobrimento. Herculano, então você finaliza esse seu ciclo em Belmonte, com todo esse caldo de Festival do Boi Duro, a maravilhosa Dagmar, a gastronomia fantástica, os doces de Dona Pombinha, toda aquela delícia que eu chego até a me arrepiar quando eu falo em Belmonte, porque realmente me encanta e faz parte da minha infância também. Meu pai sempre teve negócio de madeira naquela região ali de Barrolândia, então eu ia muito quando criança, mas enfim. Você é convidado a ser esse interlocutor entre a gestão pública e a cultura no destino indutor da Costa do Descobrimento, que é Porto Seguro, um destino que tem uma cultura vasta, né, que se mistura também com essa cultura de Belmonte, por fazer toda essa proximidade, mas com diferencial. Turisticamente muito bem posicionado. Porto Seguro, aí a gente agradece as ações das últimas gestões, mas principalmente da gestão atual, que vem fazendo um trabalho de acesso a mercado muito agressivo, muito forte, retomando as ações internacional, fazendo as capacitações, enfim. Então, dispensa assim, um comentário de como o tarrafo do turismo de Porto Seguro está mais alto hoje. Quem vier para a próxima gestão vai ter que suar para poder melhorar mais ainda. E aí você tem Porto Seguro entre o destino mais vendido entre as 10 operadoras maiores do mundo, do Brasil, e com a oportunidade de pegar e formatar esse produto cultural e falar assim pro turismo: toma e venda, porque está pronto. É claro que você está já há 2 anos e meio, se eu não me engano, como superintendente de cultura em Porto Seguro, e aí leva um tempo fazer esse levantamento. Eu queria saber dessa transição e dessa metodologia de trabalho que você está fazendo e aonde você quer chegar. A gente tem hoje, Porto Seguro é de fato uma das cidades mais desejadas do planeta, né? Não é nem só do Brasil, que tem o universo turístico de Porto Seguro é muito forte e de uma beleza, e isso está sendo feito com muito profissionalismo, né? Com muita garra, com muita força. Quando se faz um trabalho sério, o resultado é esse. Mas a gente percebe também o quanto que a gente pode contribuir para esse tecido turístico, para essa economia turística, com o desenvolvimento da cultura. Hoje nós temos mais ou menos 16% de todas as viagens, principalmente para o Brasil, pela busca do turismo cultural. E nós temos um dos mais fascinantes mananciais culturais do Brasil. Não gosto nem de falar da Costa do Descobrimento, que eu acho até que a gente devia fazer uma campanha para mudar esse nome, né? Exato. Costa do Descobrimento. Eu concordo com você. Total. Eu acho que pode até ser pauta para uma outra ocasião, mas da região, né? Porto Seguro se destaca como um manancial cultural dos mais fascinantes possíveis. E é surpreendente, porque dificilmente você consegue ver em primeira instância, né? Você precisa vivenciar. E vivenciar para ter toda essa experiência, toda essa significação da cultura de Porto Seguro faz com que o turista tenha um comportamento de ressignificação. E, no entanto, quando a gente investe em todo esse potencial de desenvolvimento, a gente está ressignificando a própria cidade. E uma vez ressignificando a cidade, nós estamos nos redescobrindo, né? Quando a gente
começa a pontuar de forma estratégica esse desenvolvimento cultural aliado ao turismo, a gente tem potencialmente toda a rota museológica. Olha a importância dos museus para esse momento, né? A rota museológica de Porto Seguro, junto com sua ampliação, vai nos dar um direcionamento de que eu não vim para Porto Seguro apenas, eu vim além. Além de ter conhecido isso e aquilo outro que a gente pode pontuar em inúmeros destinos, eu também conheci um Porto Seguro que ainda não estava sendo tão explorado assim. E qual é esse Porto Seguro? O do universo cultural. Vamos para os povos indígenas? Extraordinário. Já estão prontos para receber. E os que não estão prontos já estão se preparando para que isso aconteça. Aí a ideia é, além dessa preparação turística, o fortalecimento da sua cultura. Como que fortalece isso? Com os seus espaços de memória. Imagine todas essas aldeias com um espaço de memória dentro. Imagine todo o circuito da Cidade Alta, com todos os museus em funcionamento, integrados entre si, como um grande museu a céu aberto. Imagine a gente atravessar a balsa, levar isso para o Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda, primeiro santuário mariano das Américas, o primeiro milagre brasileiro, né? Porto seguro de todos os hippies e etc. Olha do próprio desenvolvimento da lambada, né? Dos nossos pescadores. A perspectiva que a gente quer não é contar nenhum absurdo glorioso. Isso ficou para trás. O que a gente quer é contar a perspectiva da nossa história por quem fez a própria história. É nosso povo. Quando a gente fala que nós estamos agora com o Museu de Porto Seguro aberto, não, nós não estamos com o museu aberto, nós estamos com a Casa de Câmara e Cadeia aberta, que está abrigando o Salão de Artes. Porque o museu ainda está em planejamento. Por que é tão difícil e demorado assim? Porque nós decidimos consultar a população. Isso serve para o Museu Sacro? Serve. O Museu de Arte Sacra, a gente certamente inaugura ainda esse ano. Que vai ser na Misericórdia também? Que vai ser no mesmo lugar, só que com uma expografia totalmente diferente. Os objetos são os mesmos, inclusive uma das melhores coleções que eu já vi em toda a minha vida, né? E tem a imagem a mais antiga do Brasil. E tem do Senhor dos Passos também. Tem o Senhor dos Passos em tamanho natural, que é uma imagem de uma fatura extraordinária. Dentes de marfim, tem imagens com dentes de marfim, cabelo. E alguns outros mitos. Tem o cabelo original, ele é em tamanho natural, é mais do século XVIII. A coleção de Porto Seguro. Gostei dessa. E outros mitos, eu sou guia de turismo, quando eu era guia da Soletur, e eu falava isso lá, eu falei, será que eu falei algum mito aqui? Mas isso ela é bonito, porque desperta o imaginário, né? Uma vez que desperta o imaginário, desperta o interesse. Por mais que você constate que não é bem assim, já foi interessante saber disso, porque é agradável, é saboroso. E que ambiente maravilhoso aquele da cidade histórica também, né? Você acabou... É um dos ambientes mais lindos do mundo. Né? Nós temos Casario, 3 quadrados. Igreja, Marco de Posse. O primeiro conjunto habitacional do Brasil. Aí vamos revitalizar. Vamos revitalizar. Casa de Câmara e Cadeia com o Museu de Porto Seguro. Mas contando a história de Porto Seguro pela perspectiva de seus moradores. E, sobretudo, das tradições originárias. Não é mais essa coisa dos absurdos gloriosos. Vamos mostrar a nossa cara, a nossa verdade, quem realmente nós somos. Né? Se nós já passamos por algum problema, por algum etnocídio e etc., vamos contar. Se nós temos problemas sociais, nós também temos as resiliências sociais. Principalmente pela perspectiva da cultura. Olha a cultura periférica de Porto Seguro como é forte, bonita. Aliás, é de uma força, de uma identidade extraordinária. Então, se nós já tivemos algum problema no passado, de massacres e de invasões e etc., nós também temos as nossas resiliências. Né? E as resiliências, partindo pela visão, pelo sabor da cultura, ela se torna muito mais agradável de ser vista, porque não há meio de transformação mais interessante dentro da educação e dentro do civilismo do que o aporte cultural. Culano, matriz africana, as religiões de matriz africana, a influência africana, eu sempre achei, certamente estou errado disso, que a gente não tinha muita essa influência, né? Sim. Porque as chegadas foram feitas em Rio de Janeiro, Salvador e Recife,
Tudo bem que depois isso tomou Claro. conta do Brasil, graças a Deus, essa influência maravilhosa e fantástica, mas eu nunca assim, achei que Porto Seguro poderia ter. E aí você levantou essa bola de que tem terreiros, que tem influências, matrizes africanas, inclusive dentro de aldeias indígenas. Grandes terreiros deslumbrantes. Claro que toda essa questão étnica, principalmente quando se trata de África, né? A gente tem muita da questão da invisibilidade. Hoje, a gente tem até que se preocupar com a folclorização, mas intensificar esse povo, intensificar essa gente que tanto construiu para a nação brasileira e que às vezes é tão pouco reconhecido, isso não é simplesmente uma questão de efeito cultural, é uma questão obrigatória. É uma questão obrigatória mesmo. E quando a gente analisa também todos esses descendentes de pessoas escravas que vieram para o Brasil nessa condição de escravos, hoje, com tanto desenvolvimento cultural bonito e bom, né, e especialmente o desenvolvimento dos terreiros. Nós temos um universo de terreiro em Porto Seguro que é surpreendente. Esse levantamento está pronto? Esse levantamento está pronto. Está pronto, por que está pronto? Porque um desses cases que a gente trabalha com essa transversalidade com o turismo é a possibilidade de levar para esses terreiros o turismo étnico. É claro que a gente não vai, isso não é imposto, isso é caso o Babalorixá ou a Ialorixá queira, né? É uma escolha, mas entra como uma possibilidade, entra como mais uma alternativa para o Porto Seguro. E quando a gente pensa em transformar esses terreiros em pontos de cultura, também pensando no desenvolvimento econômico deles, né? Esse papo foi maravilhoso, foi fantástico, tem um carinho muito grande por Herculano, a gente se diverte muito, a gente se diverte trabalhando, a gente se diverte entrevistando, a gente se diverte muito mais embebendo nas farras, a gente dá muita risada. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhuma viagem ainda, ou seja, de turismo ou a trabalho com a Herculano. Eu não tenho dúvida que a gente vai se divertir. Com certeza. A gente vai se divertir muito mais ainda. E Herculano, assim, o pessoal fica reclamando que eu fico gerando pouco produto durante esse tempo todo, porque eu viajo bastante devido ao trabalho, as ações que eu faço. Estou passando só 10 dias em Porto Seguro. Herculano vai me ajudar no programa Turistando, na área voltada para a cultura, que tem esse envolvimento ou não com o turismo, mas enfim, para poder a gente aumentar esse conteúdo, dar mais engajamento, a gente poder estar oferecendo para vocês. Vai me ajudar bastante, porque ele vai começar a trazer essa parte cultural, que eu não tenho tanta afinidade assim, eu sou mais a parte comercial, eu sou de pegar o produto e fazer a venda, mas ele é de fazer esse levantamento. Eu acho que vai ser um casamento maravilhoso. Tomara que Ingrid não tenha nenhum ciúme desse casamento, porque ele é um anjinho barroco, é uma cobra verde, não tem veneno nenhum. Mas é isso. Mano, cara, obrigado. Eu que agradeço. Prazerzaço de trazer um feriado aqui. Depois daqui a gente vai roubar esse café e vamos comer uma barriga de porco ali na frente. Vamos nessa. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu. Some não, hein? Valeu.